Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente dar uma olhadinha no efeito da indução, principalmente lá no nos retificadores controlados. Isso é quando tem uma carga indutiva. Então eu aproveitei para fazer aqui um circuito, onde tem uma fonte, aqui é um amperímetro, aqui tem uma carga altamente indutiva, 170 mA, que representa um motor de indução. Essa fonte é como se fosse a nossa fonte lá do laboratório, a 60 Hz, 311 volts, de pico, portanto o valor RMS 220 volts. E aqui, né, é uma técnica chamada correção do fator de potência, que é obrigatória por lei. As empresas que não fazem isso são multadas, vocês vão ver por quê. Tá? Então, eu vou fechar a chave aqui, né? O multímetro aqui na forma de amperímetro está aqui medindo a corrente da alimentação. Quando eu ligo, então, tenho lá 3,4 amperes aproximadamente circulando nesta parte original. Isso que tem que fornecer para este motor, tá? Esse 170 mA eu tirei de um valor aqui, ó, de um LM, ó, de um ensaio feito no motor, ok? Tá? Então é uma coisa real no motor de indução trifásica. Então vamos supor, isso aqui é uma das fases, né? E ali eu tenho o valor da corrente no circuito principal. Bom, quando eu, né, essa aqui é uma carga indutiva, portanto, ela não dissipa energia. Se tu considerar só que for só um indutor, não dissipa energia, não é mesmo? Ele armazena aquela energia em forma de campo. Então, não há necessidade do transformador fornecer toda esta corrente aí. A gente pode limitar isso aí. Como é que se faz isso? Colocando um capacitor em paralelo. E por que se faz isso? Bom, todo mundo estudou lá, né? Que aí, ó, a minha conta ali, temos um indutor, ele é 180 graus defasado da reatância capacitiva. 170 mA corresponde a aproximadamente 64 ohms. Então eu coloco lá um capacitor cuja reatância capacitiva na frequência de 60 Hz é equivalente àquela lá, ela, tá? Só que a forma de onda vai estar então, né, defasada na energização, tensão e corrente, defasada de 180 graus do indutor. Então, olha só, o que acontece com isso? Você anula as reatâncias, né? Certo? E, portanto, é como se tivesse uma alta impedância para o circuito de entrada. Olha só, quando eu fechar aqui, né, o amperímetro principal está circulando ali 98 mA, devido à pequena resistência que sempre tem aí no meio. O motor de indução tem uma potência de algumas unidades de ohms lá, no máximo até uma dezena, tá? Mas o circuito aqui, ó, ele circula a corrente necessária para fazer o motor funcionar. É dado por esse amperímetro que está marcando ali os 3,5 amperes. Então o que acontece? A corrente circula, carrega, no início ele vai ter que ser fornecida pela energia, como num balanço, né? O puxão inicial tu dá, depois tu só dá os tapinhas. Daí aqui, ó, armazena energia em forma de campo magnético, descarrega no capacitor, que armazena energia em forma de campo elétrico, né? Aí armazena energia, descarrega para lá, em forma que vai se transformar em campo magnético. Então aqui circula a corrente mais elevada, como dá para ver ali. É como num balanço, né? Tu precisa dar o primeiro puxão e depois tu mantém o balanço com pequenos empurrõezinhos, né? Ó, se eu abro aqui, volta a circular uma grande corrente pelo circuito principal, tá? Como a concessionária não precisa fornecer isso aí, existe uma legislação, até porque o transformador lá da rua é usado por um monte de gente, né? Que as empresas têm que corrigir seus fatores de potência por utilizarem muitas máquinas ali. Bom, isso dá para ver também aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, close, e vamos abrir aqui o retificador controlado aqui, que eu fiz uma adaptação, né? Tá? Olhem só, nós temos um retificador controlado aqui, né? Tá?
Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá certo? É meia onda e a carga indutiva, ó, 10 mA, 1 ohm em série. Tem o Tektronix ali, é um circuito, né, com retificador controlado. Isso aqui está ajustado, eu posso ajustar o ângulo aqui, variando um resistor, tá? E lá eu vou ter a forma de onda no Tektronix lá. Então olha só o que acontece, tá certo? Já está rodando ali, vamos ver a forma de onda, né? Tu vê que a onda, ó, da corrente e da tensão é a retificação de meia onda, mas tá, a corrente está ali. O que acontece, ó? Eu tenho uma tensão negativa na carga, porque quando ela chega próximo do zero, né? Quando ela chega próximo do zero, o indutor não permite que haja uma variação abrupta da corrente, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu posso mudar, inclusive, ó, conforme for o ângulo de disparo, né, eu tenho tensão, a variação lá é um pouco diferente, ó, tá certo? Né, ó, ok? Tá, lá na carga eu tenho a retificação de meia onda, né, mas só que há uma continuação aqui, ó, tá? Há uma continuação aqui, porque a corrente continua a circular, né? Esse aqui é um sensor de corrente, ele está aqui no canal 1, ó. Canal 1, estão vendo ali, é um sensor de corrente, ele está dizendo assim, tá, a corrente aqui tem um atraso, mas ela continua, ela vai diminuir a zero lá depois, né? Tá certo? Bom, não interessa muitas vezes tensões negativas na carga. E para eu resolver esse problema, né, como está explicado lá no escrito no polígrafozinho de retificação, eu coloco aqui o diodo de roda livre. Ó. Então, quando a tensão fica negativa, se eu fechar aqui, eu elimino lá o valor da parte negativa da tensão na carga. Tá certo? É a função do diodo de roda livre. Ó. Ok? Bom, essas coisas todas estão bem explicadinhas no polígrafo que eu enviei para vocês, que é esse aqui, né? Então, se fosse fazer aqui, ó, é um circuito de meia onda, tu dá o disparo, se a carga é resistiva, a tensão e corrente estão em fase, se a carga é indutiva, eu vou ter um atraso da corrente, né? Então, a corrente se atrasa lá, ok? Ok? Tá? E aí? A corrente se atrasa, isso eu ainda tenho corrente e a tensão já foi a zero. Tá? A tensão ali está em zero, mas a corrente na carga não foi a zero. Porque lá é uma indutância, então ela cria uma tensão negativa para que não ocorra uma variação abrupta da corrente. Então continua a corrente ali. Isso resulta, né, se não tem lá o diodo de roda livre, numa tensão negativa, mas aqui eu tenho, né, tá, o diodo de roda livre, então olha só, aqui para de circular, tá, para de circular a corrente lá, né, tá certo? Vai circular no diodo, tá, como é explicado também bem direitinho aqui no polígrafo e nas outras configurações de retificadores controlados, tá? Certo? Bom, então, só para aqueles alunos que não conseguiram ver a aula, fica aí registrado, ok? Tá bom? Então tá, cuidem-se. Tchau.